Olá, irmãos, a paz do Senhor. Uma alegria para nós, mais uma vez, aproveitarmos dessa oportunidade concedida por Deus para estarmos juntos e falarmos um pouco da sua palavra dentro do tema que Deus nos reservou nessa manhã de 23 de outubro de 2022. Hoje iremos falar sobre o tema Quando se vai a glória de Deus. Esse tema é abstraído do texto bíblico escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 9, verso 3, e capítulo 10, do verso 4 ao verso 19, e Ezequiel 11, 22 e 25. Nós estamos falando aqui do templo da Assembleia de Deus, Ministério Baixo Guandu, Estado do Espírito Santo, e hoje coube-nos a oportunidade de refletirmos sobre esta palavra que é, sem dúvida alguma, de grande importância para a nossa vida espiritual. A lição deste domingo, lá atrás, na sua essência, uma advertência acerca da necessidade de permanecermos na presença de Deus. A presença de Deus é algo inegociável. Olha o que o tema diz, né? Quando se vai a glória de Deus. Eu estou dizendo que a presença de Deus é algo que não se negocia, é algo que deve se buscar com todas as forças, porque é tudo que o ser humano precisa. Para a meditação, vamos ler a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 9, verso 3. E a glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre a qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão a sua cinta. Ezequiel capítulo 10, verso 4 diante. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do esplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas acompanhavam, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Ezequiel 11. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre um monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro. E se foi de minha visão que eu tinha visto, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. A introdução dessa lição diz: a glória de Deus representa a presença de Yahvé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem. E me farão um santuário e habitarei no meio dele. Essa presença não era incondicional. O povo tinha compromissos de acordo com a aliança feita no Sinai, mas esse pacto havia sido violado. O objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Pois bem, com base nisso, como já bem acentuamos no início da nossa conversa nessa manhã, no início dessa semana, fizemos a questão de colocar
a importância que temos de permanecer na presença de Deus. Existe algo que é necessário que se leve em consideração. Nosso Deus é Espírito, nosso Deus é Santo, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que não mediu esforços, foi capaz de fazer um sacrifício tremendo, quando Ele se esvazia de si mesmo para se tornar como a sua criatura, um homem, para que assim pudesse nos dar a oportunidade de sermos resgatados, ou melhor, de alcançarmos aquilo que havíamos perdido. E falar em alcançar o que se havia perdido é alcançar novamente a maravilha, a beleza da presença de Deus. Como nós lemos na introdução dessa lição e no próprio texto que nós abordamos, nós vamos começar falando sobre a glória de Deus, né? Glória de Deus. A palavra glória, no hebraico, expressão kavod, literalmente ela significa peso. O escritor dessa lição estabelece 2 textos bíblicos para explicar o significado desse kavod, literalmente como peso. E com isso ele se vale lá de 1 Samuel 4,18, 2 Samuel 14,26, descrevendo neste exemplo esse sentido. No primeiro caso, estaremos diante do registro de uma passagem muito triste. Aliás, faz sentido dentro da exortação que vem da lição desta semana. Exortação no sentido de que venhamos conservar a nossa comunhão, a nossa vida na presença do Altíssimo. E conservar a vida diante de Deus significa abrir mão de tudo aquilo que possa constituir óbice entre nós e Ele. Notem bem que se tem uma coisa que separa o homem de Deus, se tem uma coisa que faz com que o homem se torne impedido de estar na presença de Deus, é o pecado. Inclusive, o nosso Deus, Ele sempre lutou para manter e estabelecer uma relação íntima com o ser humano. E por isso, na sua palavra, Ele diz que as suas mãos não estão encolhidas, seus olhos não estão fechados, seus ouvidos não estão tapados para não poder ouvir, mas as nossas transgressões nos separa dele, fazendo uma divisão entre nós e ele. No caso do sacerdote Eli, citado como exemplo do significado literal da expressão kavod, trata-se de um registro bíblico documentando o momento em que a arca da aliança foi levada pelos filisteus e o sacerdote, aquilo impacta ele de uma forma tão grande que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e faleceu. E o texto bíblico diz que ele era pesado,
quer dizer, uma pessoa forte, gorda, vamos dizer assim, aí está o significado literal. Da mesma forma, ao reportar também a Absalão, o seu cabelo, eu já vi um cabelo de uma jovem, de uma adolescente, que o cabelo dela era tão pesado que ela sentia dor no pescoço, dependendo da forma que o cabelo era lançado, o seu cabelo. Isso era o que acontecia com Absalão. O peso no sentido literal do cabelo de Absalão, usado aqui como exemplo. De acordo com a Septuaginta, tradução do Velho Testamento, tradução para o grego, a expressão glória, dosha, resplendor, brilho, o que efetivamente também significa o sentido dessa palavra, né? Que é o resplendor, a luz, o brilho. A glória de Deus é marcada por uma luz, pelo brilho. E nós lembramos que o nosso Deus é luz. O nosso Deus é luz. Olha só, a tradição hebraica, Talmud, a tradição oral, né, a Torá oral, eles usam o termo Shekinah, que, por sua vez, não está literalmente escrito na Escritura, mas com sentido dessa expressão glória, que é usada no judaísmo. Então, por falar da glória de Deus, nós vamos nos lembrar, primeiro, que a glória, ela é sinônimo da sua presença esta tão importante para garantir a vitória, a segurança e a realização dos sonhos. Sonhos é aquilo que se vê, almeja, tendo a certeza que se vai alcançar. E não obstante os obstáculos que venham atravessar a frente. Isso Moisés via quando estava na condução daquele povo pelo deserto. Nós vemos a glória de Deus que os assistia desde o momento em que eles saíram do Egito. Uma coluna de fogo e uma nuvem que estava sempre guardando-os daquele exército preparado, faminto para derramar sangue. Mas não conseguia se aproximar deles, porque a glória de Deus, que é a presença de Deus, ali no meio deles, fazia com que o inimigo não viesse alcançá-los. E Moisés, convivendo com essa realidade, na sua oração, ele pede ao Altíssimo: não nos faça sair daqui se a sua presença não for conosco. Então, quando estamos falando da glória de Deus, naturalmente estamos falando da sua presença, né? Ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo. A presença de Deus no meio do povo os acompanhou durante os seus 40 anos que eles caminharam pelo deserto. A presença de Deus estava com eles quando eles tinham os inimigos, os egípcios, e não precisou pegar em espada para combatê-los, pois Deus somente combateu os egípcios. Mas quando eles atravessam o Mar Vermelho, e já no deserto, surge Amaleque, surge as serpentes voadoras, surge o calor do deserto, surge a falta de água e todas aquelas dificuldades que se pode chegar à conclusão do que é viver num deserto, as elevadas temperaturas durante o dia e as baixas temperaturas durante a noite.
todas as adversidades que você possa considerar, mas superou-se tudo, porque ali estava a presença do Senhor. Então, olha só. Desde então, ele se comprometeu em manter os seus olhos fixos, os ouvidos, a atenção à oração do templo. Quer dizer, nós temos aqui a presença de Deus no tabernáculo do deserto, a presença de Deus, a glória do Senhor, na inauguração do templo por Salomão em Jerusalém. E nós vamos lembrar que a presença de Deus, ela é fundamental para nós realizarmos o nosso sonho. Agora, é necessário levar em consideração a seguinte situação. Não há como escapar dessa verdade. Tanto no Velho Testamento, na Torá, nos profetas, nos Salmos, como no Novo Testamento, nós vamos ver que a presença de Deus, necessária, que deve ser perseguida, buscada, ela é condicional a que nós venhamos fazer alguma coisa. Quer dizer, abandonar os pecados, fazer alguma coisa para que essa glória de Deus, para que a sua presença permaneça em nós. Olha o que o autor escreveu aqui. Mas essa promessa nunca foi incondicional. Inclusive, há quem afirme que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não existe. A Bíblia diz que a salvação é para aqueles que perseveram. A ideia é perseverar, tem que ter perseverança, tem que ter a manutenção da fé. E exatamente isso é necessário para que a glória de Deus permaneça conosco. Veja só, no segundo tópico dessa lição, nós vamos ver sobre a retirada da glória de Deus. Os querubins e as nuvens. 9, 3 e 10, 4. O profeta está se referindo a 2 querubins do propiciatório da Arca Aliança ou as quatro criaturas da visão inaugural do templo. Bom, faz diferença? O que na verdade que se deve levar em consideração é com relação à nuvem da glória de Deus, a qual deve permanecer. E nós vemos que essa nuvem que está associada à presença do Senhor, é só você lembrar daquilo que já citamos recente, da nuvem, a coluna de nuvem durante o dia, que guardava Israel de Faraó. A nuvem, portanto, era a presença de Deus, correto? A nuvem que estava presente na inauguração, na dedicação do tabernáculo, que estava presente no templo de Jerusalém, essa nuvem é a presença de Deus. E olha só, a retirada da presença de Deus. A retirada da presença de Deus. A retirada da presença de Deus é o seguinte, ó, a glória de Yahvé pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. O profeta contempla essa glória se levantando da porta e se movendo para a carruagem trono que estava parada para descer. Gente, a saída da glória de Deus, dessa nuvem do templo, isso era algo muito perigoso e algo que anunciava um desfecho ruim. Porque é óbvio que aqui, nesse texto noticiado por Ezequiel, quando a glória de Deus está se afastando do templo, se a glória que eu disse que é o esplendor da presença de Deus, é a luz, se essa se afasta, o que se aproxima? As trevas, naturalmente.
O afastamento da luz é sinônimo da aproximação das trevas. É como se você olha a cada dia que nasce, o nascer e o pôr do sol. Quando o sol nasce, a sua luz ilumina os horizontes. Mas quando o sol se põe, dá lugar à noite, as trevas chegam. E nesse caso, quando é retirada a presença de Deus, naturalmente, o adversário que buscava destruir Israel, certamente ele ia tomar posição. E esse prenúncio aqui era de algo de ruim estava acontecendo. Notem bem que a manutenção da glória de Deus, ela não é incondicional. Ela é condicionada à nossa fidelidade. Ela é condicionada à nossa permanência de pé. Porque para Deus falar com alguém é necessário que esteja de pé. Deus não fala com caídos. Israel, por falar que Israel estava caído, era Israel se dobrando diante dos deuses das nações, estava se prostituindo, estava oferecendo aos deuses das nações aquilo que não lhes pertencia. Isso é sinônimo de queda. E nesse caso, o Senhor começa a se afastar. E quando Deus vai se afastando, estamos noticiando o quê? Que os caldeus estão se aproximando. Nabucodonosor está se aproximando para levá-los cativos, para açoitá-los. E o castigo é consequência do seu pecado, né? A saída da glória de Deus representa a retirada da sua presença. Com isso se aproxima a destruição do templo. A destruição do templo, né? Essa casa foi destruída pelos caldeus em 587 a.C., no mês 4º ao 9 do mês, o que corresponde a 14 de agosto de 587. Então, quer dizer, nessa época, quando a glória de Deus, aquela visão, quando ele vê a glória de Deus se afastando, significava que a derrota também estava se aproximando. Portanto, aí está uma lição para nós. Primeiro, aquele que não tem a presença de Deus deve buscá-la. E se alguém tem a presença de Deus, deve fazer a manutenção para que essa presença possa continuar na sua vida. Porque só ela é a garantia de vitória, é a garantia da sua permanência e da realização dos seus sonhos. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. A presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com o pecado do povo. Isso é uma característica da seguinte colocação. Preste bem atenção aqui. O nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus invisível, sem rosto, sem corpo, o Deus Espírito, Ele é santo. Uma visão como essa, inclusive, aqui João viu na ilha de Patmos, os seres viventes, como Ezequiel viu, dizia: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quer dizer, se Deus é santo, quando Ele está presente entra numa casa, Ele vai atacar imediato aquilo que é errado, aquilo que é torto, aquilo que é pecado que está ali. E se não houver, evidentemente, uma reação, uma interação, uma reação por parte desse portador da transgressão, Deus, Ele se afasta. Porque esse processo, ele se aperfeiçoa com a nossa participação. Deus fez 100%. Deus fez 100%, porque aquilo que nós não poderíamos vencer, Ele venceu por nós na cruz. Ele venceu o nosso adversário, o pecado, na cruz do Calvário.
Mas ele não impõe essa salvação de uma forma, vamos dizer, compulsória. Ele não impõe a salvação de uma forma compulsória. É necessário a nossa cumplicidade. E a nossa cumplicidade, ela nasce, ela surge, primeiro, com o crer, que convola na obediência e na perseverança na sua doutrina. Por conseguinte, o Deus eterno interage com este ser, a que chamamos de crente porque crê, porque obedece e porque se submete ao Deus eterno. E assim, ele começa a processar a salvação na vida dele. Então, vejam bem, primeiro templo em que a glória de Deus desceu e encheu toda a casa. Quando Salomão, por ocasião em que ele inaugura esse templo em Jerusalém, um templo suntuoso, um templo cheio de majestade, uma coisa linda, e ele ora ao Senhor, Deus faz uma promessa de ouvir as orações que eram feitas naquele lugar, de atender as orações que eram feitas ali. A glória de Deus encheu aquela casa. E teve profecias, depois desse tempo, que haveria um segundo templo, e a glória do segundo templo seria maior do que a primeira. Então vejam o quanto era esplêndido o templo de Salomão. E a glória de Deus encheu todo aquele lugar. Ali era farta a presença de Deus naquele templo. E esse templo foi destruído por Nabucodonosor. Para que Nabucodonosor destruísse esse templo, foi necessário que o Senhor se afastasse. Deus se afastou do templo. Preste atenção. Deus se afasta do templo. E quando isso acontece, o inimigo vem e destrói o templo. Mas não destruiu Israel. Israel está lá nas cinzas. Mas lá nas cinzas, Deus falava com eles, que teria um segundo templo e a glória dele seria maior do que a primeira. Olha só que maravilha. Começa-se a erguer um templo, o segundo templo, na época de Zorobabel. Já não existia mais os caldeus, né? Era na época do rei Dario, persa, e foi ordenado, foi permitido que Zorobabel voltasse a Jerusalém, na época de Neemias, de Esdra, e começasse a reedificação dos muros e da cidade. Foi exatamente a época em que se reconstruiu o templo. Só que eles não acreditavam que a glória iria acontecer. Viam a glória como um complemento, no sentido escatológico, que não ia acontecer no segundo templo. Por isso, aquele templo era um templo mais humilde, não estava dentro dos parâmetros do primeiro, bem mais simples. Esse mesmo segundo templo, ainda, logo depois, aí por volta do ano 15 a.C., Herodes o Grande, não Herodes o tetrarca, Herodes o Grande, começa a fazer uma reforma, uma restauração nesse templo e ampliá-lo. Convenceu os judeus que esse templo ele não tinha a equivalência do primeiro, não tinha semelhança com o primeiro e precisava de fazer algo que ficasse à altura do primeiro templo. Notem bem que a palavra diz que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro. Herodes
amplia esse templo, realmente foi uma das construções, era a maravilha do mundo da época. Seria, vamos dizer assim, o edifício mais destacante da face da terra, esse templo de Herodes, que chegou à sua conclusão lá por volta do ano 66 depois de Cristo. Agora, notem bem, esse segundo templo, o templo de Herodes, né? E o que nós vemos? O que nós vemos nesse ensaio que nós fizemos aqui, dentro dessa palavra, que Moisés dedica o tabernáculo do deserto e a glória de Deus se manifesta naquele lugar. A glória de Deus estava sobre o tabernáculo, aquela glória que acompanhava Israel a caminho da terra prometida, na forma de uma coluna de nuvem durante o dia, uma nuvem durante o dia, à noite uma coluna de fogo. Essa glória de Deus que está sobre o tabernáculo, essa glória de Deus que está sobre o templo de Salomão. E qual é a glória de Deus que seria maior no segundo templo? Queridos, eu disse que a nuvem representava a presença de Deus. Se nós olharmos o livro de João, que diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Veio porque era seus, os seus não receberam, mas todos quanto lhe receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então esse Verbo, palavra, né? Palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Esse fato, como uma flor que desabrocha, acontece no meio de todos, mas poucos entenderam o que estava acontecendo. Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Israel rejeita-o, o tem como um impostor. Os seus olhos não abriram para enxergar o que estava acontecendo ao seu tempo. Lá no templo de Salomão e no tabernáculo de deserto estava a glória de Deus. E ali estava também quem? A glória de Deus estava. Mas é engraçado que a glória de Deus, ela não aparecia, porque ali estava o próprio Deus. Para se ver a glória de Deus, era necessário receber um colírio especial nos olhos, para perceber a glória de Deus. E o fato do ser humano estar comprometido com a transgressão lhes impede de ver. O pecado impede de ver. Isso é um exemplo bem claro. Nós vamos ver que na vida de Shaul ou Saulo, como é escrito na nossa Bíblia, este sai a caminho de Damasco para prender quem encontrasse ele falando acerca de Jesus. E é interceptado pelo um esplendor de luz do céu. E ele fica cego. E depois lhe caem as escamas dos olhos, quando ele recebe a oração. Então notem bem que essas escamas é um exemplo da sua transgressão. A transgressão nos impede de ver, nos impede de ouvir. Então estava ali quem? O próprio Deus. Deus estava presente no segundo templo. Já não era a sua glória. Era Deus em corpo, alma e espírito. Essa é a explicação pela qual a glória do segundo templo era maior do que a primeira, porque Deus vem no templo, Deus está no templo de Jerusalém, e eles não conseguiram ver isso, não conseguiram entender algo que aconteceu no seu tempo, o que Moisés viu lá atrás, o que Elias, os profetas lá no passado contemplaram e desejaram muito aquele tempo. Aqueles do seu dia não conseguiram compreender, né?
Fim do templo. Quando nós falamos do fim do templo, evidentemente nós vamos reportar alguns momentos em que Jesus, na sua mensagem, ele dizia para destruir o templo, ele reconstruiria em alguns dias, né? Mas na verdade, ele estava também falando que uma outra situação, nós vamos ver que quando Jesus fala de destruir o templo, ele está falando do templo de carne, e ele fala também do templo de pedra, quando ele disse aqui que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, né? Jesus anuncia o fim do templo, como fizera Ezequiel e os demais profetas. Agora veja só os tipos, né? Os tipos. Da mesma forma como a glória de Deus se afasta do templo de Salomão, e isso foi suficiente para que Nabucodonosor destruísse Jerusalém. Agora, quem está no templo para que sua glória seja maior do que a primeira? Yeshua, o unigênito Filho de Deus. E quando ele é levado para a cruz, Deus deixa esse templo. Deus deixa esse templo. E vem acontecer nos anos 70 o quê? Os romanos destruem aquilo ali, destroem Jerusalém, e não fica pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz, entrega seu espírito, diz a palavra que o véu do templo se rasgou ao meio. Isso é a notícia de aquele templo ia perder o seu significado dali em diante. Como assim? Peraí, pastor Jorge, que negócio é esse? Porque o templo ia perder o seu sentido dali em diante. Nós vamos entender perfeitamente isso se nós partirmos, por exemplo, lá para, vamos dizer assim, para o livro Evangelho de João, no seu capítulo 14, no verso 23. Nós vamos ver a seguinte expressão, que o Senhor Jesus, ele disse que o ser humano que o amava, aquele ser humano que ama Jesus é aquele que guarda a sua palavra. Não adianta alguém dizer que ama Jesus e não obedece a sua palavra. Isso é hipocrisia. O ser que ama ele é aquele que guarda a sua palavra. E esses que o ama, guardando a sua palavra, ele disse, viremos, verbo no plural, viremos, eu e o Pai, e nele faremos morada. Então, dentro dessa visão, ele ensina aos seus discípulos, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Naquele dia sabereis que eu vivo e vós vivereis. Quer dizer, ele voltaria agora não mais para ensinar no templo em Jerusalém. Ele não voltaria mais para ensinar na sinagoga. A Bíblia diz que quando vier aquele Espírito da verdade, que eu da parte de meu Pai vos enviarei, ele vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de mim. Então essa ideia do templo que ele vem habitar, o templo que ele quer habitar. Que templo é esse que ele habita? Um templo, aquele ser humano que acredita que ele existe, aquele ser humano que acredita que ele é galardoador daqueles que o buscam. Aqui para encerrarmos, nós vamos ver que a presença de Deus hoje, quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz, entrega seu espírito ao Deus e o véu do templo se rasga em dois de alto a baixo, estava definitivamente concluída a sua missão no templo. Assim o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão de nossos pecados. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Então quer dizer, olha só o que essa lição traz para nós. Essa lição traz para nós noticiando, primeiro, informando sobre a glória de Deus, como ela se manifestou no deserto, nos templos erigidos, e a explicação lógica, real, do significado da glória de Deus, que era maior no segundo tempo, que é a presença de Jesus,
E agora que ele volta ao Pai, ao seio do Pai, ele retorna na terra, no mundo, na vida dos seus discípulos, no seu espírito, só que não para ministrar no templo, mas para habitar no templo, que é o crente, aquele que crê no Senhor. Crente, eu digo, aquele que crê em Jesus como Filho de Deus, em sua palavra, e Deus passa a habitar nele. E assim, aí nós vamos ter o culto de adoração num templo, não num templo mais feito de madeira, de pedra, de metais, mas um templo que é o próprio ser humano. Concluímos que, em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram Yahvé pelos ídolos. E nos Evangelhos, substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Que nós possamos meditar, que você possa refletir sobre essa realidade, da necessidade de permanecermos diante do Senhor, para que Ele permaneça em nós. Porque só Deus permanecendo em nossas vidas, nós iremos alcançar o objetivo que Deus estabeleceu para nós mesmos, através do seu amor, da sua graça e misericórdia. Que Deus vos abençoe. Eu quero vos convidar para logo mais, a partir das 19 horas, estarmos juntos aqui adorando a Deus, um grande culto de adoração. Eu quero nesse instante estar orando por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Abençoa esse internauta que nos acompanha, que a tua palavra possa produzir neles, ó Deus, o fruto de salvação, possa produzir neles o desejo de estar diante de ti. Assim, ó Deus, eu quero entregar cada um em tuas mãos. Abençoa, Senhor, nosso irmão Joel, que tem cooperado conosco na técnica para a realização desse trabalho. Deus o abençoe no nome de Jesus. Assim te damos graça. Que Deus vos abençoe e fique todos na paz do Senhor.